é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E começando mais um vídeo aqui no canal com esse tema que eu tinha que trazer, porque a gente precisa falar sobre ansiedade e sobre depressão. Por incrível que pareça, eu já sabia que eu ia gravar esse vídeo com esse tema, mas eu não imaginava que antes de gravar o vídeo eu ia ter uma crise de ansiedade. Então, assim, eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi, não a de hoje, mas como é que foi minha primeira crise de ansiedade, como é que eu descobri que eu tinha ansiedade, como é que eu descobri, como fui diagnosticada com ansiedade generalizada e com depressão. Então, eu vou contar um pouquinho como é que foi tudo. E eu sei que a gente precisa falar disso, sabe? Quantas pessoas agora, principalmente na quarentena, estão morrendo porque estão com depressão, estão com ansiedade? Quantas pessoas descobriram que têm ansiedade e depressão? Então, isso é um assunto que eu bato na tecla e digo com toda certeza do mundo, que vocês, mesmo quem não tem problema nenhum, procura se informar, porque uma pessoa que está do seu lado, uma pessoa da sua família, uma pessoa próxima de você, pode ter. E eu posso dizer que é bem complicado, é muito difícil para quem passa e para quem está junto também lidar com isso. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como é que foi minha história, como é que eu descobri que eu tinha ansiedade generalizada. Vamos lá. Bom, eu fui diagnosticada no ano passado, 2019, no mês de junho. Eu lembro que foi no mês de junho porque eu lembro exatamente o dia, porque foi uma coisa que mudou completamente minha vida. Minha vida, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal, foi uma reviravolta, assim. Então eu lembro por causa disso. Mas vamos lá. Antes disso, antes de eu procurar ajuda, aconteciam algumas coisas que eu ficava meio assim, todo mundo falava, eu passava mal e todo mundo falava que eu era muito ansiosa, que eu não estava com nada, mas eu nunca acreditei. Por incrível que pareça, por mais que eu seja enfermeira, que eu sabia da existência dos sintomas físicos da ansiedade, eu não queria acreditar. Eu realmente não acreditava que aquilo podia estar acontecendo comigo e que os sintomas físicos da ansiedade eram realmente tão perigosos assim e tão reais, porque a gente acha que não, que às vezes tem aqueles comentários de que é frescura, de que nem é tudo isso. É tudo isso, sim. É muito complicado. Então eu vou contar aí como é que foi minha primeira crise, não, a crise mais forte para eu poder conseguir, para eu poder buscar ajuda, entender que eu precisava de ajuda e procurar um psiquiatra. Então, assim, primeiro dia, nesse dia da crise mais forte, foi o seguinte: eu lembro que eu fui dormir e eu tava com muita dor de cabeça e com vontade de vomitar, sabe? Mas eu achei que era uma enxaqueca comum, porque eu tava na TPM, então eu achei que era normal, era comum eu ter enxaqueca quando eu tava na TPM, então eu ia tomar um remédio e ia ficar tudo bem. E foi isso que eu fiz, tomei um remédio e fui dormir. Até então estava tudo bem. E de madrugada eu acordei. Acordei normal e fui no banheiro. E eu lembro exatamente quando eu cheguei no banheiro que eu fui lavar a mão e olhei no espelho. E quando eu olhei no espelho, meu maxilar, ele enrijeceu, sabe? Eu via que tinha alguma coisa estranha. Então eu comecei a ter dificuldade para falar. Eu fui tentar falar porque eu vi que estava diferente e eu não estava conseguindo. E aí a boca começou a ficar seca. Então foi o maxilar enrijecido, a boca ficando seca. E aí eu comecei a entrar em desespero, né? E quem tem ansiedade sabe que quando os sintomas começam, mais desesperado você fica, mais ansioso você fica. E aí é uma bola de neve e você só piora se não entrar ou com a medicação, ou você realmente ter uma pessoa ali para lhe acalmar, você realmente vai piorar, os sintomas vão piorar muito. Então, assim, quando começou esses dois sintomas, eu comecei a ficar desesperada. E aí eu fui tendo, meus braços ficaram dormentes. Então começou aquela sensação de morte,
porque eu achei que que eu estava tendo um AVC. E aquilo era muito real na minha cabeça. Porque como é que eu estava bem e de repente meu corpo começa a adormecer? Então foi descendo dos braços para as pernas, ficando dormente, e aí o desespero bate. Isso era de madrugada, eu saí do banheiro, eu lembro que eu saí acordando todo mundo, porque eu precisava ir para o hospital e eu dizia convicta de que eu ia morrer. E assim, eu lembro que na época a gente não estava com um carro e tinha um vizinho nosso que era motorista de aplicativo. E aí a gente foi, chamou ele, ligou, falou, ó, vamos, leva ela lá, porque ela tá passando mal e tudo, a gente foi. E eu lembro que no caminho, era bem perto, assim, do hospital, a casa que eu tava, do hospital. E eu lembro que no caminho, parecia muito longo, sabe? E eu só tinha na cabeça de que eu ia morrer realmente, que eu não ia chegar viva no hospital, que ia acontecer alguma coisa. E já tinham falado, ó, se acalma, você só tá nervosa. Mas lógico que eu não ia acreditar. Como é que eu tô nervosa? Nervosismo dá isso, nervosismo a gente fica com o corpo dormente, não fica. Eu não acreditava nisso. E aí foi quando eu cheguei no hospital, eu lembro que eu nem paguei Uber nem nada, a gente nem pensa em nada. Eu só queria um médico, eu só queria ser atendida e descobrir o que é que eu tinha. Eu queria, na verdade, salvar a minha vida, né? E aí eu cheguei, tinha umas escadas assim, sabe, na chegada do hospital, tinha umas escadas e eu lembro que aí minhas pernas travaram. Realmente travaram e eu não conseguia andar. Sabe quando você tá num sonho, que você quer correr e não consegue? Era essa sensação que eu tinha. Então tinha um corrimão, tinha as escadas, tinha um corrimão e eu puxava o corrimão para poder subir as escadas, tentar andar. E aí eu vi, não, realmente isso não é ansiedade, isso é outra coisa. E aí eu entrei no hospital desesperada, procurando um médico. E eu saí, passei na frente de todo mundo, não vi prioridade, não vi nada. Eu entrei na sala e disse, ó, eu estou passando mal, eu vou morrer e eu preciso ser atendida. E aí eu lembro que a pessoa que me atendeu na triagem disse, ó, eu estou vendo sua pressão, tá normal, seus batimentos estão um pouco acelerados. E ela disse isso no começo, e aí depois de um tempo a gente conversando, ela tentando me acalmar, porque eles viram que era uma crise de ansiedade. Eles tentando me acalmar, e ela disse, ó, só esses segundos que a gente tá aqui conversando, seus batimentos já diminuíram, já tá voltando ao normal, isso aqui é só uma crise de ansiedade. Eu disse, não é. Vocês não querem me ajudar. Então eu vou morrer aqui e ninguém vai descobrir o que eu tenho. E aí o médico me avaliou e pediu todos os exames para descartar qualquer outro tipo de coisa, que tinha que pedir, né? Mas ele também falou que eu estava muito nervosa, mas lógico que eu não aceitava e achava, o médico é péssimo e não vai descobrir o que é que eu tenho, enfim. E aí eu lembro que ele pediu um eletro e eu fui fazer o eletro. Eu tremia tanto, eu chorava muito. E eu tremia tanto que a enfermeira que foi fazer disse, ó, eu não tenho condições de fazer se você não parar de tremer. Você precisa parar para eu poder te ajudar, para eu poder fazer o exame, porque senão a gente não vai fazer. E aí, enfim, acabou que depois de muito tempo tentando, ela conseguiu fazer o eletro e deu tudo normal. Fiz raio-x também, tudo normal. E aí eu fui e ele me deu as medicações, uns calmantes, e eu fui e dei uma melhorada. Mas assim, eu cheguei em casa, depois disso, eu já cheguei em casa, já era de manhã, quando eu vim melhorar mesmo, para ter segurança, um pouquinho de segurança para voltar para casa. E aí eu fui e voltei para casa, mas eu não dormia mais, porque eu tirava pequenos cochilos e acordava com falta de ar e com o coração com taquicardia, né, com o coração acelerado. Então eu acordava assim várias vezes depois desse dia, durante os outros dias eu acordava várias vezes achando realmente que eu estava morrendo. Então eu vivia à base de remédio. Foi aí depois dessa crise que quando eu entrei em contato com o psiquiatra, e aí ele me informou, me deu o diagnóstico que eu estava com ansiedade generalizada e que eu também estava com depressão. E aí ele passou as medicações e tem um período de adaptação.
a gente tem aquele período que os sintomas pioram. Nessa adaptação, os sintomas pioram. Então, foram, assim, uns 15 dias desses sintomas bem fortes mesmo, e que era todo dia a sensação de que eu ia morrer e de que estava acontecendo alguma coisa comigo. E depois disso, depois que eu conversei com o psiquiatra, e ele me deu esse diagnóstico e me deu as medicações que eu precisava e me encaminhou para fazer terapia, né? Me encaminhou para as sessões com o psicólogo. E assim, as sessões com a psicóloga, eu digo para vocês, quem puder fazer, faça, mesmo que você não tenha nenhum sintoma, mesmo que você não tenha nada. É muito bom. As sessões de terapia me ajudaram, foi um divisor de águas mesmo, sabe? Me ajudaram bastante, porque eu conheci coisas sobre mim que eu não sabia. Eu entendi realmente o que é que estava acontecendo e o que estava causando tudo aquilo, porque a gente sente, mas a gente não sabe o porquê daquilo. Então eu entendi o que é que estava causando, o que é que eu precisava ajustar na minha vida, sabe? Mas também entendi que isso era uma coisa que eu ia ter que aprender a conviver. E eu tô aprendendo, ainda continuo aprendendo, eu continuo tomando medicação até hoje. Lógico que as doses são bem menores e não é tanta medicação quanto eu tomava no começo. Mas eu continuo tomando. Parei as sessões de terapia, não recomendo. Eu parei agora na pandemia, mas vou voltar, porque assim, nessa quarentena, acho que todo mundo, os índices de ansiedade aumentaram muito, né? E comigo não foi diferente. Eu fiz o tratamento no começo e ficou tudo bem, eu não tinha mais crise nenhuma, passei um tempo sem ter nada, tomando a medicação todos os dias, mas sem sintoma algum. E quando foi na quarentena, começou a voltar e eu fiquei desesperada de novo, né? Porque com medo de acontecer tudo de novo. Mas realmente, as coisas que acontecem, né? O que estava acontecendo no mundo e o que estava acontecendo na minha vida meio que contribuíram para isso. Então, eu tive essa recaída aí agora, na quarentena, mas vou voltar, marquei consulta, vou voltar para o psiquiatra, vou voltar na consulta com a psicóloga e assim a gente vai convivendo. E eu queria trazer esse relato para vocês porque eu sei que muita gente não acredita ou não conhece ou às vezes passa por isso também e sabe como é difícil, sabe como é complicado. Se você não faça como eu, de deixar pequenos sintomas irem evoluindo, evoluindo, evoluindo e acabar numa crise forte como eu tive. Se você sentir alguma coisa, se você tá se sentindo pressionado, tá achando que pode ter ansiedade, tá achando que pode estar com depressão, procura ajuda. Não deixa chegar no ápice, porque isso acaba com a sua vida. Não deixe de verdade. Então, eu queria muito trazer esse tema para vocês, porque eu sei que de alguma forma o meu relato vai ajudar muita gente. E vou trazer outros vídeos aqui explicando mais sobre ansiedade, sobre depressão, o que é que eu tomo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa, pergunta aí como é que é, se vocês também têm, se conhece alguém que tem, se quer que eu traga dicas de como é que eu lido com a minha crise, quando eu tenho crise de ansiedade, como é que eu faço. E se você gostou desse tema, deixa um curtir aí para eu trazer mais sobre isso. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, porque eu sei que tem bastante gente que está interessada nesse tema, que está procurando saber mais. Então se inscreve, curte e eu vou trazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Beijo para vocês.